E agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou dar dicas de alguns alimentos que vocês podem usar na rotina alimentar de vocês para substituir o açúcar. Número 1, vocês podem substituir o açúcar nas bebidas, tá? Sucos, chá, café, pelo adoçante stevia, tá? É o que eu mais gosto. Ele tem uma quantidade calórica praticamente zero, eles têm normalmente menos de 5 calorias, então a stevia é um bom adoçante para vocês substituírem. Lógico, é o que eu falei. No começo vocês vão sentir, não adianta falar que vai ser o mesmo sabor, o mesmo paladar do açúcar, porque não vai ser, é diferente. Número 2, frutas secas, tá? As frutas secas vão entrar em que momento, né? Não na parte de bebidas, né? Elas vão entrar o quê? Por exemplo, no iogurte. Ao invés de você adoçar com açúcar, que tem algumas pessoas que adoçam, você pode adoçar com frutinhas secas, tá? Ó, uma colher de sopa tem em média 70 calorias, entre 71 a quase 72 calorias, tá? Quais são essas frutinhas secas, né? Uva passa, ameixinha, sequinha, sabe? Essas que são desidratadas são uma boa opção porque elas são docinhas e quando você mistura com algum outro alimento que é mais azedinho, por exemplo, também fica muito bom. Ó, prestem atenção, esse negócio de frutas secas e de oleaginosas, tá? Castanhas, amendoim, tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque tem algumas pessoas que acham, claro, elas são muito mais saudáveis do que você adoçar com açúcar ou que você, sei lá, comer uma bolacha rica em açúcar, enfim. Claro, é muito mais saudável, mas tem que tomar cuidado porque eles são bastante calóricos. Não é porque é saudável que não tem calorias, tá? Então, assim, o exemplo que eu tô dando são exemplos específicos, né? Se você for comer o dia inteiro, ficar o dia inteiro beliscando essas frutinhas aí, é lógico que você vai acabar ingerindo uma quantidade calórica muito grande. Número 3. Outro alimento que vocês podem usar para substituir o açúcar das bebidas. Não é em todas as bebidas que vai funcionar, tá? E você pode misturar também com o iogurte. É o mel, tá? O mel, ó, ele em uma colher de sopa tem aproximadamente 60 calorias, tá? Não uma colher de sopa muito cheia. Esse mel, você pode colocar em quais bebidas que fica muito bom. Café não fica legal, tá, gente? Chás, tá? Colocar uma colherzinha lá para adoçar chá, muito melhor que adoçar com açúcar. Alguns sucos também acaba combinando bem, por exemplo, o suco de abacaxi fica muito bom com um pouquinho de mel, dá uma adoçada legal, tá? É muito mais saudável, fica com um saborzinho bem gostoso. Adoçar também o iogurte natural misturado com mel, eu sempre quando vou prescrever para os meus pacientes, quando eu coloco kefir ou o iogurte natural, que ele é mais azedo, eu sempre coloco com adição de mel. Quarto alimento, anotem lá, canela. Uma colher de chá de canela tem aproximadamente 6 calorias, gente. É muito pouco. Ela não adoça tanto, mas ela tem um sabor que acaba melhorando muito o paladar do alimento, né? Por exemplo, se você for consumir um alimento, sei lá, sem açúcar, sem adição de nada, quando você coloca a canela, ela modifica, ela fica muito mais atrativa e muito mais gostosa, tá? E a canela, além do fato de ajudar no sabor do alimento e dá para reduzir a quantidade de açúcar, ela também tem várias outras propriedades. Ela é hipoglicemiante, tá? Então, a canela é um dos melhores alimentos aí que tem e fica super bom. Número 5, purê de maçã. Meio copo, aproximadamente 120 ml, tem mais ou menos 70 calorias, tá? Esse purezinho de maçã, o que fica bom, tá? O que fica gostoso? Para você comer entre as refeições e substituir, ficar comendo doce o tempo todo, tá? Ele fica muito gostoso. Esse purezinho você pode fazer ele, você corta a maçã em quadradinhos, coloca numa panela com um pouquinho de água e mistura um pouquinho de mel, só para dar um gostinho, e canela. E você deixa ferver aquilo ali até a maçã ficar bem molinha. Depois você bate no liquidificador e ele fica tipo um purezinho. Número 6, chocolate amargo. Ó. Um tabletinho pequeno tem aproximadamente 30 calorias, dos 60% para cima, tá? As maiores porcentagens. Porque esses chocolates, eles têm menos gordura na sua composição, menos açúcar, tá? Ou seja, ao invés de você ir lá e comer, por exemplo, um chocolate branco ou um chocolate ao leite,
Se você conseguir substituir pelos 60, 70 ou 80%, melhor, tá? Esses chocolates, eles até têm boas propriedades. O problema é a quantidade, né? Em grande quantidade, é lógico que vai prejudicar seu processo de emagrecimento da mesma maneira. E o 7º alimento, anotem lá, pasta de amendoim. Uma colher de sopa tem aproximadamente 117 calorias, tá? A pasta de amendoim, eu falei, eu vou colocar, mas eu já vou colocar uma observação bem grande aí junto. Ela é um bom alimento, tá? Ele é saudável, mas tem que cuidar com a quantidade. A pasta de amendoim vai entrar em que momento para tentar substituir o açúcar? Por exemplo, quando você vai comer uma panquequinha, né, ao invés de você colocar açúcar lá na hora de fazer a panqueca, se você colocar depois um pouquinho de pasta de amendoim ali, vai ser muito bom. Ela vai adoçar, né, é um alimento bom, é saudável, né, e vai deixar a sua panqueca muito mais saudável. Pelo menos é um alimento saudável, tá? É um alimento saudável, rico em gorduras boas, né, é uma caloria boa. Porém, gente, pelo amor de Deus, não é porque ela é uma fonte de gordura boa que ela não tem calorias. Ela é extremamente calórica. Se vocês aplicarem tudo direitinho, depois de um mês e meio, seu paladar já vai estar muito mais acostumado, menos viciado no açúcar, e isso para você vai ser muito bom. Vai favorecer a sua perda de peso e para sua saúde vai ser incrível.